Vamos escutando a Carol cantar essa canção. Muitas canções a gente ouve, né? Algumas a gente presta atenção legal, outras não. A outra mais a gente vai mais no embalo, né? Mais no balanço e tal. E muita gente não presta atenção. E essa canção que a Carol cantou, ela tem uma palavra que amor é esse que não tem interesse. Quer dizer, a gente como ser humano, a gente não consegue entender isso mesmo, né? Que amor para nós é uma coisa de grande interesse, né? Quando a gente fala de amor, a gente fala de grandes interesses, grandes negociações, né? E vira paixão, e parará. É uma história bem louca, né? E a gente mesmo sendo cristão, professando a fé em Jesus, essas coisas todas, né? A gente não se emenda, a gente é assim. Então, esse gene aí, essa coisa ruim, né, que tem na gente e que a gente não se liga, e a gente não consegue entender o que Deus está falando. Porque como ser humano, por mais que você estudar, por mais que você compreender, por mais que você for sábio, né, a gente não consegue entender que amor é esse mesmo. Não consegue entender. Por mais que você queira explicar teologicamente, sinceramente, fielmente, enfim, né, a gente não vai entender. A gente só vai repetir palavras, né? Porque é uma coisa que não está ao alcance da compreensão humana. Não está. Porque se tivesse, né, o mundo todo estaria arrependido. Né? Se estivesse, nós, os cristãos evangélicos, também estaríamos arrependidos. E não é isso que acontece. Mesmo sabendo que amor é esse, que não tem interesse, que não tem nada, a gente está sempre pisando no tomate, né? A gente está sempre falhando. E a nossa falha tem uma âncora, que a gente acredita que mesmo errando, esse amor nos perdoa. Essa é a saída, né, para a direita, que a gente sempre sai. Né? Aquele desenho animado, saída para a direita, saída para a esquerda e tal, né? E é muito louco essas histórias. Aí a gente quer entender isso, né, dentro de uma visão religiosa, evangélica, sei lá, dentro de conhecimento teológico, né, dentro de satisfação, de oração, de jejum. Não vai entender, meu. Não vai entender, né? Porque essas coisas que Deus propõe tá fora do nosso interesse, tá fora da nossa compreensão, perdão. A gente não consegue compreender. Né? Geralmente, quando você ama alguém, você tem interesse. Quando alguém te ama, tem interesse. Isso é natural. É natural para nós que somos errados. Natural para nós que somos pecadores, que temos dificuldade, né, que somos limitados, né, e que gostamos de ser assim. Mesmo lendo Coríntios 13, mesmo falando que Deus é amor, essas coisas todas, que a gente fala que nem barata tonta, mora, né? Mesmo tudo isso, a gente não tem a ideia da compreensão de que amor é esse. Muitas vezes nós colocamos o Senhor, né, com a foice na mão, o machado, né, com a escopeta na mão, a gente coloca ele, e você não pode mexer, senão ele te mata. Né? E a gente entende isso como amor. Né? Essa canção é muito louca, porque ela fala que amor é esse, cara, né? Que não tem interesse nenhum. Quer dizer, ama por amar, perdoa por perdoar, entendeu? Não se ofende, e se ofende é o seguinte, ele perdoa também. Quer dizer, é uma história que está além da nossa ideia de conversão. Ela está além, né? Está muito longe. Porque nós nos convertemos, viramos crente, tem uns que é católico, que vira evangélico, outros viram crente, e está uma salada bem temperada mesmo, mora. Entendeu? Mas, na verdade, falta a essência da história, que é o amor. Isso a gente professa, a gente fala, a gente tenta expressar, tenta explicar, mas a gente não chega no interesse de Deus. Ou seja, não tem interesse. A gente não consegue chegar ali, né? Entendeu? Então, é muito legal quando você presta atenção na movimentação de Deus. Muito legal. Você deixa de ser religioso, você deixa de ser um idiota, de ser um xarope, de ser um evangélico sem produção nenhuma, né? Entendeu? Você, pronto, acabou. Né? Você vira uma pessoa livre. Você se torna uma pessoa livre, uma alma livre. Né? E uma alma livre tem dívida com Deus. Né?
Porque Jesus fala que ele é o libertador. Então você tem que entender isso, né? Entender o parecer de Deus e focar nessas coisas pequenininhas, essas coisas minúsculas, mas que mudam toda a nossa história. Amém, irmão? Amém, maravilha. Eu gosto muito disso. Eu acho que essas coisas é que mudam tudo que tem dentro da gente. É quando você consegue captar essas pequenas vírgulas que Deus propõe. Amém, irmão? Maravilha. Abre a tua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Toda a Bíblia tem Hebreus, capítulo 11. Entendeu? Aí você não precisa ficar apavorado, porque tem. Você vai demorar um pouquinho mais para achar, né? Mas fica frio, porque tem. Entendeu? E eu quero que você ache. Você não pode demorar muito também, né? Senão você atrasa o trem, né? Entendeu? Aqui não tem muito mineiro aqui, né? Aqui não tem mineiro, né? Não tem mineiro, né? É porque mineiro não perde o trem. Mineiro tá... O trem vai sair às 11, né? Da manhã, 6 horas já está na estação. Estou te falando, mineiro não perde o trem nunca. Amém? Não sabia disso, né? Agora catarinense, gaúcho, baiano, não sei se perde o trem, né? Entendeu? Mas o mineiro eu sei que não perde. Cearense também, não sei se perde o trem. Hebreus capítulo 11, a gente vai ler, começar a ler do 32. Do 32. Diz assim: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jafé, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Coisa ruim. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Essa leitura aqui, ou essa palavra, eu quero que você preste atenção agora. Tem uma palavra que diz assim, que a arma que Deus nos deu para vencer o mundo chama-se fé. Aleluia. Então, essa palavra, ela está registrada aqui na sua Bíblia aí. Onde é que está, pastor? Não sei, lê, procura, meu, que você vai achar. Que a arma que Deus nos deu para vencer o mundo chama fé. A fé parece, ou ela se tornou tão comercial, tão vulgar, a fé se tornou, que tudo é pela fé. Mas não acontece nada. A fé tem resposta. Entendeu? A fé tem resposta. Fé não é um bonde que vai, mas pelo contrário, ela é um bonde que vem. A fé. Deus nos deu essa capacidade para você virar um crentão sabido. Né? Deus deu essa capacidade para você virar um santão invocado. Por isso que Deus deu fé, para você virar um cara. Claro que não, bicho. Deus deu a fé para você vencer o mundo. Para você vencer o mundo.
Quando nós não estamos vencendo o mundo, é porque não existe fé ou não há fé em nós. Quando as preocupações do mundo, quando as regras do mundo, do Senado, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, enfim, né? Quando essas regras estiverem falando alto na nossa vida, é porque a nossa fé não está funcionando. Tem um ditado evangélico que ele é muito besta, mas ele é um ditado evangélico, entendeu? E ditado evangélico, sabe como é que é? Você tem que tomar cuidado, né? Porque é ditado evangélico. Né? Que a gente precisa respeitar as leis dos homens. Presta atenção. Mas a Bíblia não fala isso. Ela fala para você obedecer e respeitar as autoridades. Ela fala outra coisa. Não fala para você obedecer às leis dos homens. Então, a contradição da nossa fé, ela começa a crescer dentro de nós. Ela começa a virar, né, um obstáculo que a gente não consegue mais controlar. Não é? Então, eu vou obedecer à autoridade. Sim, mas a autoridade não está de acordo com Deus. Mas eu vou obedecer à autoridade. Quando eu tenho esse sentimento no meu coração, Deus muda a história para que eu não fique contra o que Ele propôs. Eu vou explicar o que eu estou falando. Pedro foi preso e João, porque eles estavam falando de Jesus. Estavam fazendo milagres, estavam pregando. E aí, neguinho mandou eles parar, eles não pararam. Aí, a autoridade foi lá, o imperador, e mandou prender eles. E eles foram em cana, porque estavam pregando. Então, não estavam roubando bagulho no mercado. Entendeu? Não, e nem vendendo pé de crack. Os caras foram em cana porque estavam pregando a palavra de Deus. Entendeu? Aí foi aquele alvoroço na cidade e tal, babá. E aí a autoridade falou, vamos fazer um acordo com esses caras. Vamos fazer um acordo com eles, que a população está toda alvoroçada aí. Vamos fazer um acordo. Aí chamou Pedro e João para uma conversa. A conversa era essa. Era uma conversa bem evangélica. Era uma conversa bem evangélica. Pedro, é o seguinte, eu vou soltar você, mas com essa condição. Vocês parem de falar no nome desse Jesus aí. Sem problema nenhum. Vai sair sem assinar nenhum processo, não vai ter bronca nenhuma, não tem BO, não tem nada. Aí Pedro olhou para João e falou, o que você acha, cara, da proposta dos caras? João falou, de jeito nenhum. Bom, então os irmãos desobedeceram às autoridades. Porque Pedro falou, cara, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto, ouvido, do que eu participo, do que é a verdade na minha vida. Como é que eu vou deixar de falar? Quem mandou ele parar? Foi a autoridade. Parece, então, que Pedro ficou contra o que nós achamos que é correto. Né? Parece que Pedro não concordou muito com a ideia de obedecer à autoridade. Lembra o que eu estou falando? Eu li Hebreus 32 ao 40, porque eu estou falando de pessoas que venceram o mundo pela fé. Muitas vezes, nós recebemos uma aula na igreja, uma pregação, um pastor abençoado, o cara tem um terno bonito, ele passou brilhantina no cabelo, o cara tá cheiroso, malandro, entendeu? O cara tá, tirar uma foto dele, capaz de sair 2 anjinhos em cima dele assim, entendeu? E aí ele prega que você não pode passar com o sinal vermelho porque é a lei. Presta bem atenção no que eu estou falando para você não inverter o que eu estou falando, entendeu? Aí não pode passar com o sinal vermelho porque a lei diz que não. E tem pastores que fazem aquele sermão inflamado em cima do sinal vermelho. E um povo que está ouvindo, inflamado, para escutar a conversa fiada. Porque tem esse negócio, tem auditório que gosta de ouvir a palavra de Deus. E tem auditório que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Ele só gosta de ver conversa mole. Entendeu? Na minha terra fala que conversa mole matou carambola. Entendeu? E geralmente tem esse tipo de pessoas. Que o pastor inflama a pregação do sinal vermelho. Ele fala, meu Deus, eu pequei. Queria aquela multa, queria a multa. Ele colocou na gaveta, não, eu tenho que resolver isso. Cara, olha que hipócrita que é esse evangélico. Ele quer pagar a multa por causa do sinal vermelho,
mas ele não quer respeitar o irmão dele, que Jesus falou: ame o teu irmão, cuida do teu irmão. Para ele isso não tem valor, mas o sinal vermelho tem, porque ele aprendeu a respeitar os homens, ele não aprendeu a respeitar a palavra de Deus. Parece que isso é meio complicado para a gente acreditar, né? Mas é assim, cara, eu não vou perder meu tempo para ler a palavra de Deus e vim aqui contar a história evangélica para você. Não, né? Se assim, com a minha formação, eu ia procurar uma igreja para me empregar e ganhar minha vida. Não, né? Salariado, férias, 13º, para falar o que eles querem que eu fale. Mas eu decidi um dia ler a palavra de Deus e lutar para viver ela. Então o sinal vermelho para mim é uma piada, entendeu? É uma piada. Por quê? Porque não adianta eu parar no sinal vermelho, né? Entendeu? E estar com o meu irmão travado na minha garganta. Não adianta nada. Não adianta. Não adianta, pastor, tal, é pecado, é passar com o sinal vermelho, porque a lei fala que não, mas a lei manda você amar o teu irmão também. A lei manda você perdoar. A lei manda você estender a mão para ele. A lei de Deus manda você fazer isso. Quer dizer, Deus para ti não vale nada. Você não está nem aí com ele. Mas você está preocupado com o que o juiz vai falar. Bom, pastor, tem um processo lá, entendeu? Eu acho que esse negócio aí vai dar problema. O que você acha, pastor? Me entrega ou não? Qual o conselho que você me dá? Não peça esse conselho para mim, porque eu sou um homem de fé. Eu vou mandar você fazer exatamente o contrário. Eu vou mandar você se refugiar em Deus, buscar com Ele e resolver com Ele. Porque está escrito na Bíblia que Deus muda as sentenças de morte. Que Deus muda, que Deus, Ele está envolvido com aquele que está sofrendo. Sabe o que é isso, irmão? Isso é fé. É uma fé que não tem na igreja evangélica. A igreja evangélica está mais no mundo do que na igreja, do que no céu. Porque é o seguinte: metade da regra cultural, da regra educacional e da regra humana de conduta está lá dentro da igreja. Está lá dentro da igreja. E quando você abre a Bíblia para poder falar das regras do céu, as pessoas acham que você está louco. Acham que você está louco. E Pedro falou: para nós importa obedecer a Deus e não os homens. Foi a resposta de Pedro para as autoridades. Então parece que Pedro deu uma mancada. Parece que ele pecou grave. Não, né? Entendeu? Como é que vai fazer agora? Ah, pastor, agora eu nem sei como é que vai ter. Né? Como é que vai ser? Então eu vou passar então no sinal vermelho. Eu não mandei você passar em sinal vermelho. Eu não falei isso para ti. Eu não falei isso para ti. É para você ligar o teu carro e sair passando no sinal vermelho e no verde separar. Eu não falei isso para ti. Né? Eu estou falando de circunstância, de situações que você tem que decidir o que você é. Né? São circunstâncias, são situações, né, que pega você no improviso e que você tem que decidir o que você é. E por que a gente sempre acaba optando pela lei dos homens? Porque nós não vivemos por fé. A nossa fé, ela não funciona. É a fé que o ímpio tem. É a fé que o ímpio tem. E vou dizer para você, tem ímpio que tem fé melhor do que a nossa. Sim, porque o cara consegue um monte de coisa. Pá, olha a fé, olha o cara. Ontem ele estava na merda, hoje olha como é que ele está. Eu estou aqui orando a Deus, jejuando e consagrando e não rola nada. Claro que não, idiota. Né? Tudo que você faz é uma metodologia evangélica, não existe fé na tua vida. Não existe fé nas tuas ações. Ah, e muitas vezes o católico, que a gente mete o pau nele, está lá com a santinha dele lá. Está lá com a santinha dele, fazendo a procissão dele, fazendo o sinal da cruz, tal. Mas lá dentro do coração dele está cheio de fé. Ele acredita naquilo, está cheio de fé. E muitas vezes você vai na igreja, você lê a Bíblia, você ora, você jejua, mas você não acredita no que você está fazendo. 99% dos evangélicos é assim. É assim. Aí eu presto atenção. Como é que você quer vencer o mundo? Com esse testemunho idiota, pobre, podre que você tem, como é que você vai vencer o mundo? Como você vai vencer o mundo? E a palavra diz que a arma que Deus nos deu para vencer o mundo é a nossa fé. E aqui nós lemos um texto de heróis. A gente lê um texto de heróis, de homens e mulheres que optaram pela fé. Não, né? Cara, talvez essa conversa seja uma loucura para a tua cabeça. Talvez essa conversa seja uma coisa, sabe, que você não alcançou.
mas você está demorando muito para alcançar. Entendeu? Porque o mundão está aí, né? A fila anda, malandro, né? E você não está resolvendo nada e acha que está tudo bem. Né? Porque a grande história que o inimigo constrói é essa. É colocar na nossa cabeça que nós estamos fazendo uma coisa boa. Coisa boa tem resposta. E as respostas que nós precisamos, elas só aparecem pela fé. Entendeu? Então, esse texto que a gente leu na Palavra de Deus, ele é incrível. Por quê? Porque fala, o que mais eu posso falar? O que mais que eu posso dizer? Então, eu vejo muitas notícias e vejo muitas histórias acontecendo e eu fico pesando todas elas. Eu leio a Bíblia, eu tenho que viver, eu tenho que continuar vivendo, o Senhor não me chamou ainda, eu tenho história para fazer, e eu fico pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso. Porque o grande lance não é você parar de fumar, beber ou de cheirar. O grande lance, cara, é você ser aprovado por Deus. Esse é o grande lance. Entendeu? Porque aqui diz que essas pessoas, eles foram aprovados por Deus. Então, eu queria que você prestasse atenção nessa explanação que eu vou colocar aqui, né? Para você entender como é que a fé funciona. Nós temos fé para arrumar um serviço. Presta atenção. Todo mundo está arrumando um serviço. Ou não? Ou é só quem tem fé na igreja? Pelo contrário, quem tem fé na igreja está desempregado, malandro. A maioria. Tem até o culto do desempregado. Está procurando emprego? Todo mundo está procurando. Você quer um bom salário? Todo mundo está atrás de um bom salário. Você quer uma casa? Todo mundo quer uma casa. Você quer um carro? Todo mundo quer um carro. Pô, cara, o que você está fazendo diferente? Nada. Não estou fazendo nada. E essas pessoas aqui decidiram fazer a diferença. Quando a nossa fé funciona, presta bem atenção, o mundo fica contra nós. Presta atenção. Quando a nossa fé funciona, o mundo fica contra nós. Amém. Por que você está falando isso, pastor? Porque é o óbvio da história, meu compadre. Jesus falou, a arma que vence o mundo é a fé que eu vou dar para vocês. Amém. Você não entendeu o que ele falou? Ele deu uma arma, porque quando você usar essa arma, o mundo vai se levantar contra você. E você vai vencer esse inimigo com a tua fé, com a astúcia do Espírito Santo de Deus, para que você possa resolver. Eu sou um cara cansado de conversa evangélica. Eu estou esgotado disso. Essas conversas aqui não funcionam, né? Que é tudo arranjada, que é tudo conversa arranjada. Né? Não funciona. Por que não funciona? Porque não funciona, meu. Então ele começa assim, o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar. Aí ele começa a colocar os heróis, os homens que venceram pela fé. Presta atenção, é só uma perguntinha besta. Nosso nome não está aqui. O meu não está, o seu está? O meu não está. Seu nome daqui não está. Né? Esse cara aqui não falou o teu nome, não falou o meu. Pô, maluco, pô, esse cara não está muito certo. Porque não falou o meu nome? Sabe por que não falou o meu nome e o seu? Porque a minha história eu estou escrevendo agora. A sua história de fé você está escrevendo agora. Um dia ela vai ser lida. Aleluia. Em nome de Jesus. Um dia ela vai ser lida. Você tem que se preparar para o dia dessa leitura. Hoje nós estamos lendo a história desses heróis, desses irmãos que venceram o mundo pela fé. A sua história de fé, você tem que escrever ela tem que ser construída, porque um dia ela vai ser lida. Aleluia. E todo mundo vai ouvir. E você vai morrer de vergonha, ou vai morrer de alegria. Hoje, quando o Gideão, Davi, esses homens todos estão lá na glória e vendo o mundo falar a respeito deles, como é que você pensa que eles se sentem? Acorrentado, cerrado pelo meio, morto em fogueira, morto em tacho de óleo quente, entendeu? Jogado em covas de leões, estraçalhado por animais, entendeu, cara? Como é que você pensa que eles se sentem hoje, ouvindo nós, lendo a história deles? Ô meu chapa, você tem que largar a mão de ser idiota. Parar com essa história evangélica xarope que não muda a tua vida. E você entrar no mundo de Deus. O mundo de Deus
é o mundo que anda contra o mundo. Entendeu? Esses irmãos aqui, eles entenderam isso. Eles entenderam. Hoje nós estamos lendo a história deles, a fé deles. Ana, que fé que seu filho vai ter? Que fé que o seu neto vai ter? Né? O que você está escrevendo? Que fé que o anjo vai ler a teu respeito? Né? Como é que vai ser a hora da sua defesa lá no grande tribunal, diante de Deus? Como é que vai ser a sua defesa? Quem é que vai fazer ela? Tudo isso, bicho, são coisas que você tem que pensar agora, entendeu? Pensar agora. Então, se liga só. Ele fala assim, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. O cara só citou fera. Só fera. Não citou nenhum religioso aqui. Nenhum limpa-banco ele citou aqui. Ele só citou cara que regaçou a manga, vestiu a camiseta e foi para o campo de batalha com Deus. Amém. Nós queremos ganhar o mundo fazendo besteira, pregando besteira, ensinando besteira. A gente quer ganhar o mundo assim, brigando com católico, brigando com espírita, com ateu, né? A gente quer ganhar o mundo assim. Olha que idiotice. E a gente pensa que está certo. Paulo entrou numa cidade chamada Atenas, lá na Grécia. Ele estava viajando, pregando o evangelho. Ele entrou lá. Ele era um cara sábio, um cara inteligente, um cara descolado, tinha muita conversa, era um cara bom de conversa, tinha muito conhecimento. E ele foi direto para o lugar de encontro, onde os intelectuais da cidade, as pessoas interessantes e importantes que faziam história na cidade se reuniam. A gente não faz isso. Se souber que naquele boteco está se reunindo um monte de poeta, né, e começa a clamar o sangue de Jesus. Nós até vamos jejuar para fechar o boteco. Sabe por quê? Porque nós temos uma idiotice religiosa aqui dentro e no coração. Nós não temos fé. Nós não acreditamos no que nós lemos. A gente não acredita. E Paulo chegou na cidade e perguntou, onde é que os malucos se reúnem aqui? Então lugar assim, papá. No Areópago, que é um teatro de arena, um teatro aberto. Né? Areópago é isso, um teatro de arena, um teatro aberto. Aí os caras se reúnem lá e ficam lá conversando. Falam, é para lá que eu vou. É lá que tem gente interessante, lá que tem gente inteligente. É ou não é? Lá que tem gente que dá para conversar. Já conversou bastante com o evangélico mesmo? Já conversou? Cara, não dá para conversar com os caras. Não dá, maluco. Não dá, porque os caras só repetem coisa. Os caras não têm história nenhuma para contar. Os caras não têm história de fé, façanha de fé nenhuma. As histórias dos caras é igualzinha do mundo. É igualzinha do mundo. E Paulo foi lá. Chegou lá, estava só nego bom sentado. Só intelectual. Só as mulheres da hora e da moda. Só tinha neguinho cabeça lá. Só neguinho cabeça. Entendeu? E Paulo entrou na conversa. Qual a ideia dele? A ideia dele era ganhar as pessoas para Jesus. Ele vivia de fé. Ele vivia de tarefa, de resposta de Deus. Ele vivia. Aí ele escutou, entrou na conversa. Se fosse nós, ia dar um rolo desgraçado. Porque santo é pecado, porque santo é imagem, entendeu? Porque santo tem que quebrar mesmo, sei lá o quê, católico vai para o inferno. Essa é a conversa evangélica. Sim, é uma conversa de derrotado, de gente pobre, de gente que não tem cultura, que não entende nada. Essa é a nossa história, uma história idiota. Paulo entrou na conversa, ele pegou o fio da meada e falou para a galera, lá, ó cara, lê a Bíblia, lê essa história. Lá só tinha nego cabeça nessa reunião, só tinha nego inteligente. Lá não tinha fumador de crack. Desculpa a expressão. Mas talvez tivesse tirador de pó. Entendeu? Talvez tivesse ladrão de banco. Não é verdade? Ninguém gostava de dinheiro, de joia. Tá? De repente estava ali também. Tem tudo isso também. E os caras deram uma licença para Paulo. Ele falou, cara, é verdade. Em tudo eu vejo que vocês são devotos, são religiosos. Eu vejo que vocês, cara, vocês têm fé, vocês trabalham para isso, cara. Pô, que maneiro. Aí o cara parou. Sabe por quê, cara? Porque quando eu entrei na cidade, eu não sou daqui, eu estou viajando, e eu entrei, eu vi um monte de altares. Se fosse nós não ia nem passar lá. Nós ia cortar o caminho para outro lugar. O sangue de Jesus tem poder. E tem uns crentes que os caras é tão fervorosos que os caras falam até o Senhor da Cruz. Tão fervoroso que os caras é.
Ah, faz o sinal da cruz e tal. E lá não vai passar. Lá o demônio está ali. Eu tive uma visão que ele está parado na esquina ali. Não vou passar lá. Entendeu? Não, porque ali só tem cara sangue bravo. Então eu não vou passar lá. Né? Vamos desviar por aqui, né, que o caminho aqui é mais santo. O caminho aqui é mais santo, tá, mais tranquilo. Né? E Paulo falou, cara, quando eu entrei na cidade aí, eu vi um monte de altar. Deus fulano, Deus ciclano, Deus beltrano, parará. Ele falou, eu vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele falou, pois é, malucada. É esse Deus que vocês adoram e que não conhecem, é o Deus que eu estou pregando. Aleluia. Entendeu? É o Deus que eu sirvo. Ele fez o céu, a terra, ele criou o homem, papapá, ele não precisa de nada, de ninguém. É ele que dá tudo para todo mundo. Aí os caras ficaram de cara. Não, né? Então, mais uma vez, a fé que vence o mundo venceu aquela cultura lá naquela cidade. A Grécia tem a história de que é uma cidade de intelectuais, de grandes filósofos, né? E grande gente inteligente. E Paulo venceu, a fé dele venceu aquela cidade. Se fosse você, o que você ia pregar lá, meu? Porque está escrito aqui, não adorei imagem e tal, porque é pecado, porque o diabo ele vai vir, vai destruir. Você ia pregar esse evangelho xarope, que ao invés de agregar, espanta. Por quê? Porque falta fé. Nós só temos teoria, e uma teoria pobre, uma teoria vazia, que não funciona nem para nós. Eu sou um cara completamente não convencional. Faço amizade, sento com todo mundo, converso com todo mundo, entendeu, cara? Não discrimino ninguém, sem problema nenhum, entendeu, cara? Mas não deixa eu abrir a boca. Não deixa eu abrir a boca. Não estou preocupado com nada. Estou preocupado em falar a verdade, em vencer o mundo com a fé que eu ganhei um dia de Deus. Então, ele começa a falar isso aqui. Ele começa a citar nome de alguns heróis, que para ele também era herói. Eram pessoas que eram herói para eles. E ele está contando, lendo, citando a fé desses caras, dessas pessoas. Eu vou fazer uma coisa para ti. Ô, cara, você não cansou de repetir palavra até agora, não? Você não cansou de ficar com esse evangelho seu que não funciona? Ô, cara, você tem que cansar dele, bicho. Porque ele não tem resultado, não te dá nada. Não te dá nada. É um evangelho vazio. É um evangelho de papagaio. Sim, um evangelho de papagaio. Você só repete e não acontece nada. Mas Jesus falou, dei para vocês uma arma que vence o mundo. A fé que eu estou dando para vocês. Essa fé, ela é a criatividade de Deus na nossa vida. Ela é que impulsiona tudo aquilo que precisamos, que queremos, que enxergamos e o que esperamos. É a fé. É a fé. Vai ficar preocupado com o sapato, com o terno, com a gravata? Vai ficar preocupado com a saia da irmã? Isso não é fé, bicho. Isso é idiotice. Isso é idiotice. Vamos levar um pouquinho. Calma aí, nós vamos chegar lá. Pela fé, essas pessoas lutaram contra nações inteiras. Presta atenção na história. Pela fé, essas pessoas lutaram contra nações inteiras. Cara, eu vejo o medo que rola no meio do povo de Deus hoje. Aliás, o chamado povo de Deus. O medo que rola. Quando começou a rolar as notícias em Brasília, as leis sobre gays, sobre isso, sobre aquilo, cara, todo mundo ficou apavorado. Casar homem com homem, mulher com mulher. Todo mundo ficou apavorado. E as pessoas começaram a procurar desculpa, né, dentro do mundo teológico denominacional para poder explicar aquilo. Cara, não tem explicação, está escrito na palavra de Deus que os afeminados não herdarão o céu. Está escrito aqui. O que ele tem que fazer? Mudar de vida, mano, se quer ir para a glória. Não, né? Eu sou pastor, que eu tenho que fazer? Falar isso? Vão me matar, vão me encerrar, vão me processar. Vou fazer o quê, meu chapa? Essa é a minha fé. A fé para vencer o mundo. Eu escutei expressões ou respostas de pastores importantes, homens importantes. Não é assim, é assado, e parará, parará. E eu fiquei pensando, olhando. Falei, maluco, pô, esses caras estão com medo. Eles estão com medo de virar o barco. Estão com medo de falar a verdade. Eles estão com medo. Nós não estamos falando de discriminação. Estamos falando da verdade que nós acreditamos. Não estamos discriminando ninguém. Estamos falando da verdade que eu acredito. Eu sou livre, meu chapa.
Né? A Constituição fala que eu posso ir, vir, e ninguém me segura. E posso falar o que eu quiser. Né? A expressão é livre. Então acabou. Né? Não estou com o revólver na mão, você vai se converter e tal, vai virar homem, vai virar mulher. Quer dizer, eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo no que eu creio, no que eu acredito. Sabe o que é isso? É a arma que vence o mundo. Porque esse conceito é humano, e ele é do mundo, e eu quero vencer ele. Aí, criaram toda essa polêmica de não resistência. O que aconteceu? Pronto, o mundo evangélico se proliferou. As maiores pregadoras que surgiram aí, mulheres famosas, patrocinadas por grandes denominações, hoje são donas das igrejas de gay, casa mulher com mulher, homem com homem e tal. Pronto. Por quê? Porque as pessoas não resistiram, não ficaram contra, aceitaram a ideia. Então pode fazer. Não estou falando contra, não. Eu apenas estou falando da minha fé. Não estou mexendo com ninguém, não quero saber, cada um. Só estou falando a posição da nossa fé. E aqui diz que essas pessoas foram cerradas, foram mortas, foram isso ou aquilo. Por quê? Pela fé, pelo testemunho deles. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, bicho, Jesus nos deu uma fé para vencer o mundo. E essas coisas são coisas do mundo. Então, hoje em dia nós somos obrigados a aceitar dentro da igreja, a igreja que diz que é santa, que é a noiva de Cristo, que é pura, santificada, imaculada, aceitar umas histórias ruins, de aberrações muitas vezes. Por quê? Porque concordamos, não usamos a fé. Ninguém discrimina ninguém, tá? Mas a nossa fé tem que estar vigente. Ela tem que valer. Ela tem que valer. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, vamos um pouquinho só. Vamos mais um pouquinho. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras. Então não era uma luta de debate, né? Era uma luta de transformação de ideologia, de cultura, de Senado, de Assembleia Legislativa. Era uma luta, sabe, de lei. A fé dos irmãos transformaram o mundo em coisa melhor. Eles pagaram o preço da fé alto, porque a ideia era essa. Aqui diz que eles lutaram contra nações inteiras, como aconteceu com Daniel. Daniel, Sedraque, Mesaque e Abidnego, como aconteceu com os irmãos lá na Babilônia. O rei deu uma ordem, que os caras queriam pegar Daniel no pulo, aí fizeram a cabeça do rei, né? Porque o rei que não tem Jesus é trouxa. O governo que não tem Jesus é idiota. Aí o rei fez uma lei que tinha que todo mundo, durante aquele período de dias, 30 dias, só pedir para ele, só adorar ele, papapá. Ninguém podia fazer a respeito que não fosse para ele, com o rei. Era uma lei, o rei assinou, botou o anel, está valendo. E quem não fizer, vai ser jogado para os leões. Não, né? Que é isso, maluco? Eu sou evangélico, né? Que é isso, né? Eu tenho família para criar. Eu tenho filho, que é isso? Eu não vou... Cara, mas não vou nem sair de casa, que é para ninguém nem me ver. Entendeu? Vou curtir os 30 dias só de sossego em casa, que é para não ser jogado na cova dos leões. Né? Que isso, cara? Eu sou crente, mano. Como é que vai jogar na cova dos leões? Você tá maluco? E a lei rolou. E Daniel tinha um costume de que todo dia, naqueles horários costumeiros, ele se ajoelhava na janela, virado para Jerusalém e orava. Aí os caras falaram, nós vamos catar o cara. Ele adora o Deus dele e tal. Nós montamos uma armadilha para ele e vamos contar, vamos catar. É isso que a gente não pensa, a gente prega sobre isso, fala sobre isso e não vive isso. Entendeu? Aí Daniel, chegou a hora dele, foi na minha hora de me orar pro meu Deus. Todo mundo, os vagabundos, tudo na porta, só na espreita para pegar o cara no flagrante. Aí quando Daniel se ajoelhou, os caras entrou. E levou o cara na presença do rei, falou, rei, o senhor gosta dele, esse cara é importante para ti, é gente boa, mas ele desobedeceu a sua ordem, a sua lei. Peraí, é a lei dos homens. A gente lê a Bíblia e não acredita nela. A gente não presta mesmo, cara. A gente não presta. A gente lê a Bíblia e não acredita. A gente não presta. E depois fala, glória a Deus, sou vitorioso. Oh, Jesus, o teu sangue tem poder. Aleluia. Tudo mentira. Tudo mentira.
Tudo mentira. Daniel sabia do problema que ele ia ter. Então o cara levou o cara lá, o rei todo contrariado, falou, mas é lei, eu assinei a lei, e acabou, vão ter que cumprir a lei. Pega o cara, joga na cova dos leões. Não tinha outra saída. Ser jogado na cova dos leões não era cumprir uma sentença, era sentença de morte. Daniel foi condenado à morte. E de uma maneira bem esquisita, né, meu? Você estraçalhado por leão faminto e tal, não tem pra onde correr. E jogaram o cara lá. E a noite veio, passou a noite, e o rei guardando tudo que Daniel falava para ele. O rei guardou tudo, né? Tudo aquilo que Daniel falava para ele, testemunhava, estava fervilhando na cabeça do rei. De manhã cedo o rei levantou correndo, o cara falou, mas será verdade que aquele cara falou, o cara vai estar vivo e tal, e minha lei não valeu nada, e eu vou lá ver, e pá, e pronto, e foi lá. Chegou lá, bicho, o cara bateu, e falou, Daniel, era a expectativa do rei, porque ele se lembrou de tudo que Daniel pregava, tudo que Daniel ensinava a ele. Daniel era um profeta, e ele falava de Deus, e o escritor aqui falou que vou dizer dos profetas também, eram os heróis dele. Daniel! Ele falou, cara, fica frio, estou aqui, meu. Estou aqui. Aí Daniel falou, rei, fica sabendo uma coisa, meu chapa. Eu não pequei contra você e nem contra o meu Deus. Estou aqui em paz. Pô, mas era a lei, ele tinha que cumprir a lei dos homens, meu. Ele tinha que cumprir, senão ele estava em pecado. E se tivesse pecado, o leão ia jantar ele. Você vê como a lei dos homens é terrível. Tem uma canção que fala assim, da Raíza e Ravel, fala que é o seguinte, se tem profeta na cova, leão morre de fome. Morou, cara? Ô, cara, essas coisas entram na minha cabeça e descem no meu coração e eu faço disso a minha fé, a minha vida, eu creio, eu acredito nisso. Se tem profeta na cova, leão morre de fome. Agora eu vejo você na maior luta para sobreviver, maior luta para resolver as coisas. E detalhezinho, porque pastor diz, pastor, para, malandro. Aprenda a viver por fé, aprenda a acreditar em Deus. Aprenda a confiar. Não, porque agora eu estou convertido, pastor, agora eu mudei de vida, agora minha vida é uma bênção, pai. Eu estou fogo puro, fogo do inferno, puro. O cara não crê em nada, não tem fé, não anda, não funciona. E Daniel falou para ele, não pequei contra o Senhor e nem contra o meu Deus. Cara, mas era uma lei. E ele quebrou a lei dos homens, ele desobedeceu. É verdade. Como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai entender isso? Que não pode desobedecer a lei dos homens. Se os grandes profetas, os grandes líderes da Bíblia, todos eles quebraram a lei dos homens. Todos eles. Até o próprio Cristo quebrou. Sabe por quê? Porque a lei do nosso homem é muito maior. É muito maior. Aí você não trabalha por fé, você não tem fé, você tem mais é que viver subjugado a isso mesmo. Cara, eu tenho umas histórias que muitas vezes eu quero contar e Deus não deixa eu contar. Você vai dizer para mim que é o seguinte, que eu só conto vantagem. Quem tem fé só conta vantagem. Quem tem fé não conta derrota. A pessoa, Daniel, no outro dia saiu da cova dos leões, limpinho, sem mordidinha, sem nada e tal. Né, e apareceu, os caras falaram, cara, esse cara é muito louco, né? Parece que leão não gosta de carne de cristão. Parece que carne de cristão o leão não se amarra muito. Ele foi lá e contou a história dele. Sabe o que é isso? A arma que eu te dou é a fé para vencer o mundo. Irmão, a gente lê isso, a gente estuda, dá aula, prega e não acredita. Terrível. Cara, a gente é bem vadio mesmo. A gente é terrível. Evangélico é um povo terrível. Né? O que você é? Sou evangélico. Que diferença? Nenhuma. Sou igual a você. Né? Mas é o seguinte, vai na minha igreja que vai ter um pregador bom pregando lá, vai lá visitar. Olha a evangelização do cara. Olha como é que ele evangeliza. Sabe o que é isso? Isso é medo do mundo. Isso é medo do mundo. Isso é medo do mundo. E se você tem medo do mundo, como é que você vai enfrentar ele? Você vai sair voar. Você vai sair correndo. Amém? Vamos ler mais um aqui. Dá tempo. Ih, dá tempo. Dá tempo. Tem que andar mais rápido também, senão não dá. Parará. Vencer nações inteiras. Fizeram o que era correto. Lembra que eu falei no início da história de que amor é esse? Eu estava fazendo um comentário, né? Que Deus é o justo juiz, né? Então, cara, fizeram o que era correto. Deus é correto.
Ele só aceita as coisas corretas. Não adianta você querer enrolar Deus com o teu sentimento evangélico. Isso não vai virar. Amanhã você vai se decepcionar. Amanhã você vai entender que você foi reprovado. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Viver sob as promessas de Deus é incrível. Quando você vive debaixo de promessa. Por quê? Porque as promessas você tem que alcançar pela fé. As promessas, elas vão se realizar, elas vão se materializar pela fé. Entendeu? Não tem como uma promessa acontecer, né, sem mais, sem menos. Deus promete e você se posiciona para esperar o que Ele prometeu. E você enfrenta tudo que vai enfrentar, porque Deus falou que vai acontecer aquilo. Mas a gente não acredita, porque a gente é terrível. Terrível. E é terrível ser terrível porque a gente se mata de raiva, porque não acontece nada do que a gente pensa que vai acontecer. Então, fizeram o que era correto e receberam o que Deus havia lhe prometido. Agora vem, fecharam a boca de leões. Isso é muito sério. Cara, isso é muito sério. Porque lá em Roma, eu nunca estive lá, nunca morei lá, não sei de nada, mas é a história dos meus irmãos. É a história dos meus irmãos. Nunca morei lá, nunca estive lá, não sei de nada. Mas está escrito aqui as histórias que eles venceram por fé. Entendeu? Então, a diversão dos Césares, dos romanos, era botar os cristãos na arena e soltar aquele monte de leão faminto. E dava para o cara um canivetinho assim. Um canivetinho desse que a gente usa de cortar unha. Dava aquele canivetinho para o cara e soltava o cara na arena e abria as portas e saía aquele monte de leão. Cara, você acha que os irmãos estavam preocupados? Você acha que os irmãos estavam preocupados? De jeito nenhum, bicho. Aquilo ali para eles era a vitória, era o ponto alto da fé deles. Era o que eles mais desejavam. Era o ponto alto da fé deles. Eles levantavam a mão para cima, ia louvando o Senhor e as feras atacavam eles. Cara, eles venciam o mundo pela fé. Eles venceram Roma, eles venceram pela fé. Eles derrubaram aquilo ali pela fé, acreditando no que Deus tinha dado para eles. Cara, histórias incríveis, que você não sabe, porque quando você abre a Bíblia para ler, você lê ela evangelicamente. Você procura na Bíblia o que é certo e o que é errado. Deus não é Deus de certo e de errado. Deus é Deus do absoluto. Ele é Senhor. O que Ele fala é lei universal. Não é lei dos homens construído na Câmara de Vereadores, não. E nem na Assembleia Legislativa. O que Ele fala foi construído para reger o universo. E a gente não acredita. Fecharam a boca de leões. Tem canção que fala sobre isso. Eu gosto dessas canções. Os irmãos sendo queimados nas fogueiras e vencendo leões e sendo arrastados pelas ruas de Roma, aquele monte de sangue, pedaço dos irmãos, né, cara? Aquilo ali era a vitória deles, era a fé deles que estavam vencendo o mundo. Cara, para entender isso, você precisa virar cristão. Você não pode entender isso com essa cabeça religiosa. Você não vai entender nunca. Você vai ler isso, você vai ficar... Não vai nem dormir de noite, malandro. Você vai ficar pensando, isso é comigo, meu Deus do céu, e já levanta e vou orar, e tal. E vai para dormir, não deu certo, vou orar mais. Porque a sua fé, ela não tem quilate para vencer o mundo. Ela não constrói. Construir o quê? A razão de Deus. É que nós queremos ter fé para comprar casa, para comprar carro hoje. A nossa fé é uma fé medíocre. Queremos ter fé para fazer essas coisas. Nós não queremos vencer o mundo. Nós queremos participar do mundo. Tá louco, hein, cara? Nós queremos participar do mundo. A gente não quer vencer. A gente não quer estragar a festa do mundão. Pelo contrário, nós queremos participar dela. Tá bacana, tá bonito. Olha o Natal, olha o Carnaval, olha que maravilha, olha aí, olha os prédios que está construindo, olha que maravilha. Nós queremos participar. Aquilo emociona a gente, deixa a gente fica contente. Meu Deus, eu te louvo por esse prédio, aleluia. Que maravilha, que alegria. Sabe por quê, irmão? É porque você não tem fé para vencer o mundo. Você precisa concordar com o mundo, senão você não sobrevive, entendeu? E a história desses irmãos aqui é o contrário. Eles discordavam do mundo. Por isso o mundo era contra eles. Vamos ler um pouquinho. Vamos chegar lá. Vai dar tempo. Presta atenção. Apagaram
incêndios terríveis, escaparam de ser mortos à espada, eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Amém. Deus é o seguinte, os caras são muitos, vão ter que levar um monte de gente. Essa é a ideia evangélica hoje. É muita gente, vão ter que levar muita gente. A igreja tem que estar cheia, para dizer que a igreja funciona. Tem que estar lotado de gente. Porque se for uma igrejinha que nem o Temap, Deus não está ali, meu. Deus não está ali. Negocinho de nada, que lá não tem nem banco para sentar, tudo banco duro, tô com a bunda doendo. E ficar sentado lá 2 horas, o pastor falando, não vou mais lá não. Numa igreja que tem cadeira de peludo, estofado, banheiro com negocinho cheiroso. Né? Claro, meu. Lá no Temap, preguei no Temap, fazer o que lá, meu? Presta bem atenção. Escuta só o que eu estou falando. Então lá eu não vou. Então a gente sempre escolhe aquilo que a gente acha que Deus está. Mas aqui diz que eles venceram. Deixa eu ler de novo. Venceram exércitos inteirinho. Estrangeiro inteirinho. Deus é muita gente. Nós vamos ter que ter muita gente também. A cidade tem 125 mil pessoas. Está precisando de uma igreja grande para poder ganhar a cidade. Essa é a cabeça dos pastores hoje. Precisando de uma igreja grande, poderosa, rica, milionária, para poder convencer a cidade. Era exatamente o que Gideão pensou. Era o que ele pensou. Eu preciso de um exército forte para poder derrotar os medianitas. Então é o seguinte, está liberado? Tá. Então, convocou a nação inteira. Chegou, botou a farda dele de capitão, apertou, passou caol no emblema, entendeu, cara? Botou a espada lustrada e se apresentou. Estou aqui, Deus. Esse é o exército que arrumei. Deus olhou e falou, cara, tem muita gente, mano. Tem muita gente aí, esse negócio não vai dar certo. Esses caras vão se atrapalhar lá. Não precisa de mais gente e tal, tem que ser poderoso. Nós precisamos sabe, impressionar o inimigo. Sabe o que impressiona o inimigo? A tua fé. Não é um monte de crente idiota por aí, não. O que impressiona o inimigo é a tua fé. É isso que impressiona o diabo. A tua fé, a tua atitude. É isso que deixa ele preocupado. Não é porque você tem um monte de gente contigo, não. Não. Eu sou o Gideão. Eu acho que você tá maluco. Né, meu? Ô, cara, é muita gente. Peraí, Deus. Mas os caras são um montão, Deus. Como é que nós vamos fazer? Se nós for pouquinho, nós vamos perder. Nós vamos... Ô, Deus, peraí. Você não está pensando direito. É o que a gente pensa muitas vezes. Que Deus não está pensando direito. Ou que Ele esqueceu de alguma coisa. Principalmente em nos abençoar. E chora, e jejua, e pula amarelinha, e pula quadradinho, e volta, e levanta, e vai no culto de oração, e vai não sei o quê, e vai na vigília, e vai aqui. E Deus não está falando nada. Né? Aí a gente fala assim, eu acho que Deus se esqueceu. Eu vou fazer porque Deus se esqueceu. Então eu vou ter que tomar atitude, porque Ele não vai fazer. Essa é a nossa fé. A fé hipócrita, de idiota, que não funciona, só traz prejuízo. Aí, Gideão falou, tá, Deus, então tá, vou diminuir um pouco aí. Aí ele voltou, o emblema brilhando mais ainda, porque ele queria impressionar Deus, que é o que a maioria dos evangélicos fazem, eles querem impressionar Deus. Os caras querem impressionar Deus. Os caras querem falar grego, aramaico, latim, alemão e tal, quer ter curso de... Como é que chama esse negócio? De coach e tal, eles querem impressionar Deus. Agora Deus vai me aceitar, porque agora eu sou coach. Agora eu fiz um curso de coach, agora eu sei vender o peixe do Mar da Galileia. Agora vai funcionar. A gente quer impressionar Deus. Gideão foi a mesma coisa. Deu uma brilhada no teto, molou a espada. Estou aqui, senhor. Deus olhou e falou, maluco, tem muita gente ainda. Aí deixou o Gideão doido. Aí ele ficou doido. O que é isso, Deus? Você vai me levar lá para a morte. É o que nós pensamos muitas vezes. Quando Deus nos dá uma luta travada, uma luta braba, a gente pensa isso. Deus está nos levando para a morte. Deus não me ama, não gosta de mim. Mas a irmã cantou aqui que amor é esse, né, cara? Que não faz troca. Talvez você fale do amor, mas não conhece ele. Aí, é muita gente, cara. É muita gente.
Aí ele falou, pá, cara, Deus está tirando uma onda com a minha cara. Né? Porque, cara, era um monte. Ele falou que era muito, agora diminuiu. O cara falando que é muito. Tá, Deus, aí. Na verdade é o seguinte, quanto é que vai, então? Quanto vai ser, Deus? Você notou que eu estou contando a história ao contrário, né? Quanto é que vai ser, então, Deus? Pá, já que esse montão aí não vai rolar, tal, o que o senhor tem em mente aí? Eu falei, José, é o seguinte, eu só preciso de 300. O resto manda botar para casa que não vai dar certo. Cara, tem uma revelação tão grande nesses 300 e não voltar para casa, tão profunda, que você nem imagina. Sabe? Por quê? Deus é Deus da minoria. Deus é Deus da minoria. Deus é Deus da minoria. Deus não é Deus da multidão. É da minoria. Entendeu? Tá, mas tá, pastor, mas está escrito isso? Não, não. Não está escrito. Mas é isso que está falando a palavra. Ele está falando, Deus deu da minoria. Tinha 32 mil, agora só tem 300. Pô, cara, foi um monte de cara que voltou para casa. Volta para casa, meu, você não presta, você não vai enrolar nada. Você vai morrer na guerra, meu. Pode voltar, meu. Ficar com 300 só, Gideão. Opa, cara, nós vamos se ferrar. Sabe que tem neguinho bom de espada aí e tal? Neguinho que luta com as duas mãos e tal. Porque o negócio vai ficar feroz. E Deus falou para ele, com esses 300, né, eu vou te dar a vitória. Eles venceram exército inteirinho, estrangeiro. Eles fizeram história. A fé deles, sabe, criaram história. Tanto que nós estamos lendo aqui hoje o que eles fizeram. Ou seja, você só não consegue receber isso se você não quer. Porque o exemplo está aqui. O exemplo está aqui. Eu já pensei muito nisso também. Sabe? Porque muitas vezes, muita gente só atrapalha. Só atrapalha. Só atrapalha. Mas vai convencer os irmãos evangélicos a respeito disso. Ninguém vai falar que você está louco. Sabe por quê? Porque ele lê e não acredita no que ele lê. Tá bem? Vamos ler mais um só porque não vai dar tempo. Tem que começar o culto às 6h30. Para dar tempo. Olha lá. Eram fracos, foram fortes, papai, foram poderosos na guerra e venceram o exército estrangeiro. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Isso é uma história incrível, né? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Vamos contar de novo um pedacinho só. Aí no funeral, a mulher já era viúva, já não valia nada, que era viúva, e estava enterrando o filho dela, a viúva de Naim. E enterrando o filho dela, chorando, tá? Ia ficar sozinha, desamparada, e sem eira nem beira, morou, cara? E a coisa estava feia. E os amigos sabiam, os vizinhos sabiam, tá? O que vai ser dessa senhora aí? Agora ela vai ficar jogada aí. É viúva, não tem marido, não tem filho, não tem nada, pronto, vai virar um lixo aí. Jesus ia passando e ele parou o enterro. Ele parou o enterro e falou para a mulher, cara, por que você está chorando? Qual o problema aí? O que está acontecendo aí? Ela contou a história dela para Jesus. Ela contou a história dela. Jesus chegou perto do caixão e falou, cara, levanta, vai viver com a tua mãe. Quer dizer, é tão simples, tão poderoso, tão verdadeiro, que a gente não consegue acreditar. A gente não consegue acreditar. Né? Vai entender as razões de Deus. Por que ele faz isso? Vai entender? Não sei, bicho. Não sei. Só sei que ele faz. Então, as mulheres receberam de volta os seus mortos, eles ressuscitaram. E essa é uma pequena história da viúva de Naim. Bem, alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e jogados na prisão. Que as prisões antigamente não era esse mamão com açúcar que tem hoje não aí. Hoje é Disneylândia, malandro. Cara, mamão com açúcar. Tudo. Ninguém acha que está preso. Não, eu estou preso, estou sofrendo e tal. Eu já queria um monte de cadeia também, a gente sofre mesmo, isso é verdade. A gente sofre, né? Porque quando você sofre, porque você perde o direito de ir e vir. Você perde a tua liberdade, né? Tua decisão, aquilo ali é terrível. Né? Mas é mamão com açúcar. As cadeias antigamente, elas eram debaixo da terra. Subterrâneo, debaixo da terra. Aquela humildade, sem sol, sem nada. E além de estar em cana, você ficava acorrentado na parede ainda. Pé e mão. Para ir no banheiro era um veneno danado. Ficava ali. Não tinha colchão, não tinha ventilador, não tinha sabonete, não tinha celular, não tinha nada. Era veneno puro. Aquela palha no chão, que animal comia, botava ali que era o colchão dos caras. Muitos irmãos morreram assim, acorrentados. Muitos irmãos passaram anos assim, acorrentados ali. Sabe por quê? Porque eles venceram o mundo pela fé deles. Aquilo ali não significava nada para eles. Nada.
tem a história de Paulo e Silas, que é a visão do Temap, a visão da casa missionária, terremoto móvel. Estavam presos, cantando, louvando a Deus, meia-noite, louvando a Deus, cantando hino. E de repente começou a cair tudo. Ou seja, a fé dos irmãos vencia o mundo, derrubava o mundo. Né? Chegava ali neles, a coisa se destruía. É disso que nós estamos falando, de uma fé que vence. Não é de uma fé que é fé. Tenho fé, pastor. Pá, aleluia, quer ver? Eu falo a língua agora. Tá. Quer ver, pastor? O demônio vai sair agora. Não é dessa fé que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé que vence o mundo. Uma fé que coloca a tua vida em evidência no céu. Uma fé que coloca a tua história em evidência. Os anjos te admiram, os arcanjos, os serafins, os querubins te admiram. Quando o anjo veio trazer a resposta para Daniel, você já leu? O que o anjo falou para ele? A primeira palavra que o anjo chegou e falou: ô Daniel, você é muito amado no céu, cara. Lá você é respeitado. As pessoas te admiram lá. Essa foi a primeira palavra que o anjo deu para ele quando o anjo veio se encontrar com ele. Aquela história que os caras fazem aí para virar comércio, o jejum de Daniel. Aquela é só comércio, é só baboseira, mano. A história é outra. A história é outra. A história é outra. O anjo falou para ele, o anjo chegou, Daniel, o seguinte: lá no céu, meu chapa, você é respeitado, você é amado, lá você é honrado, meu chapa, lá você é o cara. É isso que a gente tem que procurar, fazer com que a nossa fé seja aclamada no céu. Fazer com que a nossa fé seja colocada lá como diferença lá no céu. Eu conheci um cara, o cara tinha morrido, né? Conheço um cara que Deus falou para as pessoas: esse cara tem crédito comigo no céu. Assim, numa reunião de oração, o profeta levantou e falou, Deus falou: esse cara tem crédito comigo no céu. Por isso eu abençoo ele, por isso eu livro ele das coisas, porque ele tem crédito. Ou seja, a nossa fé tem que ser comentada no céu. Certo? Esses caras aqui não falam que ninguém comprou um derrube, não fala que ninguém comprou prédio, não fala que ninguém comprou apartamento em Balneário Camboriú, nada. Não fala nada disso. Eles foram cerrados, torturados, presos pela fé. Diz que eles venceram tudo isso pela fé. E para finalizar, porque não vai dar tempo, já bati o meu recorde aqui, diz assim: outros foram mortos e apedradas, outros cerrados, falando de Estevão, de outros irmãos, outros cerrados pelo meio, outros mortos à espada, andaram de um lado para o outro, vestidos de pele de ovelha e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados, andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em apartamento em Balneário Camboriú. Só cara bom, aqui só tem fera. Como é que o escritor sabia disso? Que os caras tinham apartamento em Camboriú, malandro. Tá escrito aqui, meu. Tá escrito aqui. Olha aí que barato. Presta atenção. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em apartamento em Balneário Camboriú, Itapema e outros lugares. Só nego bom, bicho. Talão de cheque, ouro e tal, e pararapa, nada disso. Viviam em cavernas, moravam em buraco na terra, fugindo, renunciando o mundo, para poder executar a fé que eles tinham. Aquela vida de renúncia era aprovada no céu. Aquela vida de renúncia era aplaudida no céu. E é isso que a gente não entende. É isso que esses pastores enrolam a gente e não explicam pra gente essas coisas. E a gente vive igualzinho o mundo, achando que está vendo por fé. Vamos acabar. Parará. Tá aí. Aí depois fala assim: o mundo não era digno dele. Ou seja, eu sou do mundo, o mundão me ama. Vou fazer uma palestra aí, vai 10 mil pessoas. O mundão gosta de mim, entendeu? Eu só falo o que eles querem ouvir, entendeu? O neguinho paga 10 mil para me ouvir. Eu sou digno do mundo. E aqui fala, eles não eram dignos do mundo. Por isso o mundo os odiava. Por isso o mundo os matou, os maltratou. Porque o mundo não era digno deles. Será que a gente consegue entender esse evangelho?
Será que a gente consegue entender? E esse evangelho aqui, ele está no Novo Testamento, ou seja, ele está na igreja, o que nós temos que viver. E para terminar, diz assim, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele lhes havia prometido. Foram aprovados, viveram uma vida de fé, e diz que eles não conseguiram alcançar o que Deus tinha. Viveram por fé, sem alcançar o que Deus tinha para eles. Hoje, quando a gente não consegue nada, alguma coisa por fé, a gente chora, esperneia, jejua, né? E vai para Aparecida do Norte, faz promessa, e vai para Goiânia lá para fazer promessa, e vai para a igreja tal fazer promessa, e vai para outra, e participa da campanha tal, para conseguir aquilo. Isso é pura macumba evangélica, maior desespero evangélico. Sabe por quê? Falta fé. Falta fé. Então eu queria deixar para os irmãos essa palavra de fé. Quem eram esses caras? Quem eram essas pessoas? Quem eram eles? Como é que eles viviam? Hoje em dia tem igreja que mede a tua fé pelo que você tem. Se você é bem sucedido, você é homem de fé. Se você é meio capenga, você não tem fé. Olha que idiotice, né? O objetivo deles, a meta deles, eles eram obstinados. Eles queriam ser aprovados. Eles eram obstinados, queriam ser aprovados. Nada impediam eles. Nada impedia, nada. Eles acreditavam em quê? Nas promessas que Deus havia falado. Acreditavam nisso. Tá? Eles esperavam o quê? Que Deus cumprisse o que prometeu. Esperavam isso. Né? Como Deus olhava para eles. Os caras idiotas, estão sofrendo, sendo cerrados no meio, cheio de pecado. Devem ter pecado. Esse cara deve ter um caminhão de pecado. Olha como é que os caras estão maltratando. Deve ter pecado até a 10ª geração. É assim que a gente vê as pessoas hoje. Sabe por quê? Nossa fé não funciona, muito menos o nosso amor. E a Bíblia diz que Deus se agradava deles. Eles eram a alegria do coração do Senhor. Sabe? Separados totalmente do mundo. Eles eram exemplos vivos. E o escritor fala assim, o que mais eu posso dizer? Irmão, está na hora de você começar a escrever a sua história. Não vai nessa conversa religiosa por aí, não. Não vai por ela, você vai parar na porta do inferno. Bota a tua fé para funcionar. Faz ela funcionar. Pastor, ganhei um tênis novo. Maravilha, pela fé. Não é disso que eu estou falando, não, bicho. Eu estou falando em vencer o mundo pela fé. Vencer o mundo, os obstáculos pela fé. Amém, irmãos? Eu quero que Deus te abençoe e quero que você entenda isso. Quero que você entenda que a arma que Deus nos deu para vencer o mundo é a nossa fé. Amém? Deus te abençoe.